Oi, eu sou Lacerda Produtiva e no vídeo de hoje eu vou falar sobre dicas de leitura. O hábito da leitura é um hábito que a gente tem que discutir muito, porque ao mesmo tempo que a aquisição de livros é uma coisa muito difícil para muita parte da população, por causa do preço e tudo mais, a gente também tem que lembrar que a leitura ela é um recurso muito importante para a educação de pessoas, para aumentar o nosso conhecimento, entretenimento e, enfim, ela tem várias funções, não só a questão da educação. Mas tirando esses tópicos que a gente pode falar aqui em outros vídeos, hoje vim dar dicas para quem quer adquirir o hábito da leitura. Se você abandonou esse hábito há muito tempo e quer voltar com ele, ou se você nunca teve esse hábito, mas quer tentar de alguma maneira, hoje eu vou dar 3 dicas cruciais que me ajudaram a retomar esse hábito em 2021. Nos próximos vídeos eu vou fazer um hábito aqui atualizando as minhas leituras do primeiro semestre de 2021. E nesse vídeo eu quero ajudar você a conquistar esse hábito. Lembrando que se você quer conquistar esse hábito, isso tem que vir de você e não de uma influência externa. Lembrando que você só pode adquirir o hábito da leitura se você realmente quer ele para a sua rotina. Mas deixando essas questões de lado, vamos para as dicas. Para mim, o que me ajudou a voltar com esse hábito em 2021, lembrando que eu tinha esse hábito em 2020, mas eu li cerca de 7 livros, mais ou menos. Já esse ano eu tô chegando na faixa dos 20 livros, enfim. Uma coisa que me ajudou muito a voltar com esse ritmo é ler o que eu gosto. Vou ser muito sincera, muitos clássicos que as pessoas falam que leem, ou já leram, enfim, ou querem ler, muitos eu nunca li ou nunca tive interesse, como por exemplo Harry Potter, Crepúsculo, Percy Jackson, enfim. Posso listar aqui uma série de livros que eu nunca li, nunca tive interesse ou não li ainda, e que muitas pessoas falam que é um dos melhores livros e que você deve ler a qualquer custo. Eu tenho uma opinião sobre isso, de que a leitura ela é muito ampla, então você pode querer ler vários tipos de livros, não só como fantasia, não só como os livros educacionais, existem vários tipos de livros e eles têm que ser explorados a todo custo. Por exemplo, se você perguntar para mim qual é o meu tipo favorito de livro, ele vai ser um pouco diverso, porque a maior parte da minha estante é de livros infanto-juvenis, escritos, por exemplo, por Thalita Rebouças, Paula Pimenta. Tem muitos Diários de Banana, Diários de uma Garota Nada Popular, e eu vou ser muito sincera que até hoje eu compro. E a minha leitura, ela não é menos válida do que isso, menos válida do que a leitura de outras pessoas que gostam de ler um It a Coisa. Ou, por exemplo, eu amo história, então tem muitos livros de história na minha estante e ela não é mais válida do que outros tipos de leitura que incluem, por exemplo, Harry Potter ou Percy Jackson. Não é nada disso. A questão é que cada um tem um tipo de livro que gosta. Eu, por exemplo, não tenho tantos romances, apesar de eu gostar de ler romance. Isso então vai variar muito para cada tipo de pessoa. Por que isso é importante se você está querendo adquirir esse hábito de livro? Porque, claro, que vai ter livros que são muito bons, que são muito indicados, que realmente a maior parte das pessoas gosta. Tem gêneros que são mais famosos, menos famosos, mas é muito importante você ler coisas que têm a ver com você, que você goste. Então, se você vê uma pessoa falando de um gênero, de um livro específico, mas você sente que aquilo não é muito a sua praia, você pode ou ler e descobrir se aquela realmente não é a sua praia, ou se você tá no início e você tá tentando aos poucos voltar àquilo, ler alguma coisa que você se sente confortável. Não leia outras coisas que você, por exemplo, não conhece só porque a outra pessoa indicou, disse que é o máximo, é o básico que você tem que ler. Não, não existe isso de pré-requisito para você ser leitor. Se você lê, parabéns, você é leitor. Se você não lê, parabéns, você não é leitor. E a gente tem que lembrar que ritmo de leitura, quantidade de leitura, tipo de livro não define um leitor. Então a pessoa também não precisa se prender a um gênero. Mas, voltando a essa primeira dica, procure livros que você goste. Então, gosta de um romance, procure indicações de romance, lê a sinopse, vê se é uma coisa que você vai gostar, porque isso vai te ajudar a você entrar de cabeça nesse tipo de hábito que é o hábito da leitura. Não adianta você querer entrar nesse hábito já começando a ler coisas que você não gosta. Não acha que você tem que começar a ler um tipo de coisa para só depois ler as coisas que você gosta. Não existe isso. A segunda dica que eu dou aqui me ajudou muito no ano passado, em 2020, me ajudou também em 2021 é organizar leituras. Então, por exemplo, se eu tenho um livro grande e eu quero ler ele em um mês, e aí acaba que eu vejo que o livro é muito grande, mas eu quero ler ele em um mês porque tem muita coisa para ler, ou eu simplesmente quero colocar aquela meta um pouco pequena para um livro grande. Você pode organizar a sua leitura. Se você ainda não tem o hábito de pegar todo dia o livro e ler, você tem que construir esse hábito à força, basicamente. Então, o que você pode fazer é o seguinte, eu vou dar aqui como, por exemplo, o Código da Vinci, que eu parei de ler já 2 vezes, mas é porque sempre que eu começo ele eu tenho um problema e eu tenho que parar de ler ele. Mas
O que eu posso mostrar aqui pra vocês é que eu dividi ele em post-its. Eu coloquei aqui mais ou menos 8 post-its, 9 post-its, mostrando que essa era a minha meta de dias para ler esse livro. Então veja que eu coloquei que eu queria ler ele em 8, 9 dias mais ou menos, porque eu tinha outras leituras para fazer na época, ele tá parado agora. E aí eu peguei a quantidade de páginas, simplesmente fui na calculadora, coloquei quantidade de páginas e dividi pela quantidade de dias que eu queria ler. Então, no caso foi 9 dias, e aí eu peguei o resultado e fui separando. Então, por exemplo, digamos que dê 30 páginas por dia. Eu vou lá e separo 30 páginas por dia. Lembrando que se você não tem o hábito de ler ainda, então se você nunca teve ou está tentando reconquistar esse hábito, não comece com uma grande quantidade de páginas. É muito importante que se você ainda está começando qualquer hábito que seja, comece devagar. Não tente começar com uma carga pesada. Se você quiser, pode até tentar, mas acredito que você começando com uma carga menor de páginas vai te ajudar a entrar nesse hábito. Então comece com 10, 15, 20 páginas, adapte isso à sua rotina. Qual é o melhor horário para ler? O tempo que você tiver. Isso é muito importante. Então, organize isso e faça você ler mais ou menos a mesma quantidade de páginas por dia. Leia um capítulo, se o seu livro está dividido em capítulos e a maioria dos capítulos tem a mesma quantidade de páginas, coloque 1, 2 capítulos para ler por dia e vá adiante. Não desanime se por acaso você teve um dia tão agitado que não conseguiu ler. Não há problema nisso, você pode simplesmente pular aquele dia ou você pode simplesmente deixar aquele dia de lado e você juntar ele com o próximo dia ou deixar para ler aquele capítulo no final de semana e você vai adiando, não tem problema. Você não tem que colocar isso como obrigação, porque toda vez que a gente coloca algo como uma obrigação, muitas vezes o nosso cérebro torna aquilo chato, mostra para o nosso cérebro que aquilo é algo chato e a gente acaba não fazendo o que na verdade deveria ser prazeroso, que é a leitura. Mas essa organização é muito boa para quem quer ler vários livros porque está com a estante lotada e simplesmente perdeu o hábito. E é uma coisa que me ajudou muito, por isso eu estou colocando aqui como a segunda dica. A terceira e última dica para quem quer criar o hábito de leitura ou quer recuperar o seu hábito de leitura é criar o próprio ritmo. E quando eu digo isso é muito importante porque tem pessoas que, por exemplo, mostram no TikTok ou qualquer outra rede social que conseguem ler muitos livros em pouco tempo. E não há nenhum problema nisso, é simplesmente o ritmo da pessoa que, conforme o tempo, conseguiu adquirir aquela habilidade de ler muito rápido. Eu, por exemplo, já teve vezes de eu pegar um livro de 150 páginas e ler em um dia, porque eu fiquei ali, não tinha muita coisa para fazer no dia, e consegui já li Fala Sério em um dia, já li Diário de Banana em um dia, uma noite, já li Diário de uma Garota Popular, assim, em 3 horas. Já houve essas coisas, onde eu peguei um livro, por exemplo, da Thalita Rebouças e li em um dia inteiro, porque eu não tinha muita coisa para fazer e o meu ritmo de leitura estava muito rápido na hora, e aí acabei lendo. Eu tenho um ritmo de leitura muito rápido, então, às vezes eu coloco um livro para ler numa meta ali muito apertada e consigo, mas isso é por causa do meu ritmo que eu criei durante o tempo. E você não é uma pessoa menos válida por ter um ritmo menos acelerado. Então, digamos que você só consiga ler por uma questão de você, enfim, se sentir mais confortável somente um capítulo por dia. Não há problema. A gente tem que parar com isso, de que a pessoa tem que viver da leitura. Eu vejo muito isso, principalmente no TikTok, pessoas que vivem para ler livros e aí chega no final do semestre a pessoa leu uns 50 livros. Esse não é o problema. A pessoa pode ler, eu não estou me metendo na vida da pessoa dizendo que ela não possa ler essa quantidade de livros. Mas isso pode influenciar pessoas que não estão ainda nessa parte de hábito de leitura a ficarem desanimadas achando que elas estão erradas. E não é nada sobre isso. Quando eu falo, por exemplo, sobre produtividade aqui no meu canal, eu sempre falo para você adaptar as coisas do melhor jeito possível para você. Se você quer ler esse livro e você sente que só vai conseguir ler um capítulo por dia, e ele tem, sei lá, 25, e então você vai demorar mais ou menos 3 semanas a um mês para ler, tá tudo bem, você conseguiu ler, ótimo, parabéns, você leu a história do mesmo jeito da pessoa que leu isso aqui em 2 dias. Não há problema nenhum nisso. Então crie o seu próprio ritmo, com calma. Se você quiser acelerar ele, coloque algumas páginas a mais por dia, veja o que você pode fazer para acelerar esse ritmo, mas sempre crie o seu, lembrando que esse é o próprio ritmo, e cada pessoa tem o seu ritmo de leitura, isso é completamente normal. Lembrando que a leitura, gente, é uma questão de lazer, entretenimento, de educação, de aprendizado. É uma questão da gente transmitir conhecimento, da gente, enfim, ser um hobby, da gente relaxar, se isolar do mundo e da confusão que ele tá hoje em dia. Então não é pra gente se estressar, não é pra gente discutir sobre isso. Eu acho que leitura é um assunto que, como eu digo, todo tipo de livro e leitura é válido. Então não há por que
ter alguma discussão. Espero que tenha gostado. Por favor, curte, comenta e compartilhe esse vídeo para um amigo seu que gosta muito de ler ou que ele gostava muito de ler, mas abandonou o hábito da leitura por algum motivo e quer voltar a ler. Mande para aquele seu grupo de amigos que ama ler e comente aqui qual é o seu livro ou saga favorita. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Por favor, se inscreva caso goste de produtividade e organização dos estudos, além de planejamento e leituras. E não se esqueça de me seguir no Instagram, @lacerda.routine, onde eu também falo sobre produtividade, organização, estudos e planejamento, e às vezes falo sobre leitura, além da minha vida de estudante e monitora. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!